Seguinte, esse vídeo aqui ele está sendo postado, você que está vendo depois, ele está sendo postado no canal como um giro de notícias. Mas tem gente que está vendo esse vídeo já na estreia dele, no iniciozinho logo da situação, que é quando eu fizer o lançamento no intervalo do jogo. Em resumo, tá? André e Nino foram convocados. A gente vai falar um pouquinho sobre essas convocações, os problemas que podem gerar dessas convocações e a maluquice da CBF, a esquizofrenia, talvez, da CBF, tá? Então não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Dessa moral, eu tô fazendo esse vídeo aqui direto da Arena Corinthians, você pode estar vendo esse vídeo no intervalo ou pode estar vendo esse vídeo depois no Raiz Tricolor. Mas é importante a gente dizer que o Fluminense tem jogadores convocados para a seleção brasileira. 2 jogadores. Um deles, a gente já sabe, não entrou em campo da última vez que foi convocado, mas ainda assim foi um jogador que, pelo visto, agradou nos treinamentos ou segue agradando para o próximo ciclo, que é o André. Estou afastando aqui para o canto para a gente botar a escalação. A escalação não, a convocação. O André foi convocado junto com outros volantes, principalmente Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton, né, foi convocado quase que como um volante ali, o centroavante que saiu do Sport. E o outro, agora sim, a primeira convocação, depois de ter sido campeão olímpico, é a do Nino, numa nova fase dos zagueiros do Brasil. O Militão segue e o Marquinhos também, mas Ibanez e Nino, por sinal, 2 garotos. É engraçado, né? O que está no Fluminense não é de Xerém, mas o outro é de Xerém, né? O Ibanez de Xerém. Está na Itália e o Nino convocado agora pelo Fluminense. Ambos convocados para esses 2 próximos amistosos. Obviamente a gente fica feliz pelos 2, principalmente pelo Nino, né, que é a primeira convocação. E a gente precisa deixar claro aqui alguns pontos, tá? Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui. Contra quem e que jogo é? O Brasil vai enfrentar 2 seleções que claramente não são de nível alto nem nada disso. Na verdade, uma delas até é. Enfim, o Brasil vai enfrentar no Senegal e Guiné. Aí a gente tem 2 amistosos. Por quê? Porque o Brasil não tem treinador atualmente. Eita! O Brasil não tem treinador atualmente. Alguma coisa que bateu aqui. E aí, basicamente, como não tem treinador, dá pra gente levar a sério essa convocação? Dá. São alguns jogadores que estão chamando um pouco a atenção e que, assim, vamos lá. O Nino acho que tem um pouco menos de possibilidade, mas ainda tem bastante. Faz uma temporada espetacular, na verdade 2 temporadas espetaculares. A de 2021 já tinha sido muito boa. A de 2022 foi espetacular e essa agora segue sendo espetacular. E o André, não preciso nem falar nada, o melhor volante do Brasil. Então esses 2 jogadores devem ter sequência. Então eles serem convocados agora, apesar de não representa nada porque foi o Ramon convocando. Representa. O treinador que tive que chegar lá, que obviamente eu torço para que não seja o Fernando Diniz, que ele continue enviando jogadores para a seleção e não convocando de lá. Esses jogadores, obviamente, eles vão seguir depois. O treinador que chegar lá vai saber do que foi feito nesses treinos, etc. O Ramon vai passar. Agora, a gente precisa falar especificamente sobre o problema da convocação. A CBF, a gente pode tratar no português claro, né? A CBF mentiu, né? Sobre a convocação e sobre os times brasileiros que cederiam jogadores da seleção brasileira. Na hora que saiu a convocação, eu nem sabia que tinha convocação hoje, por sinal, tá? Fui pego de surpresa ali. Mas na hora que saiu a convocação, a primeira coisa que eu pensei tá bom, mas quando são os jogos? Os jogos são no dia 17 e 20 de junho. Então, os jogos serão em Portugal e na Espanha. Na verdade, Guiné é dia 17, Barcelona na Espanha, e Senegal dia 20 em Lisboa, em Portugal. Né? O Brasil, como sempre, mandando seus amistosos, onde as pessoas se importam com a seleção de verdade, né? Que é bem longe daqui. Por isso que ninguém se importa, né? O Brasil não joga um amistoso aqui. Mas, enfim, né? Tem uma matéria da CBF que eu tô tentando cortar aqui um pedacinho, já que eu tô sem meu segundo monitor, para botar na tela, mas diz o seguinte, tá? É uma matéria de janeiro desse ano, no site da CBF,
Essa matéria é do site da CBF, ok? Então, assim, mas quem é a fonte? Quem que falou? Quem que publicou? Não, estamos falando de CBF aqui, do próprio site da CBF. Em que está escrito isso daí, ó, que está na tela. A paralisação do campeonato durante as convocações de seleções será uma medida plenamente atendida pela CBF em 2023. Ou seja, quando tiver data FIFA, para o campeonato, né? Ok, isso realmente vai acontecer. O Brasileirão tem rodada no dia 11 de junho, depois só vai ter rodada no dia 21 de junho. Então, beleza. Isso eles estão cumprindo. Além dos jogos não serem realizados durante a data FIFA, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período de suas partidas. Isso daqui não está sendo respeitado, porque a CBF divulgou anteontem, se eu não estou enganado, a tabela do Brasileirão da 11ª rodada, que é a primeira depois da data FIFA. E nela consta um Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã na quarta-feira às 21h30, quarta-feira dia 21. Ou seja, Nino e André jogarão lá em Portugal no dia 20 e no dia 21, descumprindo o que o próprio site da CBF diz, que teria um intervalo de 48 horas. Eles jogarão logo depois, jogarão lá no dia 20 e jogarão aqui no dia 21. Há um risco desse jogo contra o Atlético Mineiro ser adiado? Acho que pode ser. Qual que é o problema? É que ele é o jogo da Globo. Nessa noite é o jogo da Globo, Fluminense e Atlético Mineiro, e o outro jogo da Globo é Bahia e Palmeiras. Então teria que migrar algum jogo do Rio de Janeiro para essa quarta também, porque a Globo sempre transmite um de São Paulo, um do Rio pelo menos. E se esse jogo for para quinta, como seria a lógica, o Fluminense e Bahia, que é no sábado, atualmente está marcado para o sábado no Maracanã, teria que ir para o domingo. E aí, enfim, o problema é que se esse jogo for para o domingo, o Fluminense e Bahia no dia 24, o Fluminense joga a Libertadores contra o Sporting Cristal, fecha sua participação na Libertadores contra o Sporting Cristal no Maracanã. Que dia? No dia 27, na terça. Então, assim, há uma complicação. O Fluminense muito provavelmente, ou seja, só para explicando, não poderia ser domingo o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Sporting Cristal é na terça. O jogo contra o Bahia precisa ser no sábado. Se o jogo contra o Bahia for no sábado, Fluminense e Atlético Mineiro não pode ser na quinta. E aí a CBF se embola porque não vai ter como remarcar esse Fluminense e Atlético Mineiro. E o Fluminense, ou seja, vai jogar contra o Galo no Maracanã sem seus dois jogadores que são da seleção. Na verdade, tem o John Arias ainda e tem o Germancano, que nunca vão convocar, graças a Deus. Não convocarão e ele não desfalcará o Fluminense. E aí, o que a CBF vai fazer? Porque ela anunciou isso. Vai adiar esse Fluminense Atlético Mineiro, botar numa outra data? Que data? Os dois times jogando direto. Eu torço para que o Fluminense ainda esteja em 3 competições nessa data aí. Vai ter confusão. O fato é que, feliz por Nino e por André, principalmente como eu falei no início do vídeo, por Nino, porque é um cara que batalhou muito e esteve muito perto de ser convocado várias vezes e acabou nunca sendo convocado. Então fico bastante feliz, mas provavelmente o Fluminense terá desfalques contra o Atlético Mineiro. Você já tá sabendo aí que... E outra, a CBF não tem muito o que fazer não, tá? Vai fazer o quê? Vai adiar o jogo da Libertadores? Duvido a Conmebol adiar um jogo de Libertadores. Duvido. A Conmebol não adia, ela manda adiar. E aí, enfim, vamos ter complicação provavelmente sem esses dois jogadores contra o Nino. Há a hipótese, contra o Atlético, há a hipótese de eles virem pro Brasil num voo fretado, direto de Portugal, mas enfim, são muitas horas de viagem e obviamente eles chegariam aqui meio baleados. Mas também há uma situação que possível que é dos dois não jogarem, né? Há uma situação dos dois não jogarem por lá, enfim, chegarem mais descansados. Vamos ver como é que vai ser a preparação do Fluminense para esse jogo, beleza? Não esquece antes de sair, deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu!